Fique com a gente. Investidores. Era um sonho simples, mas poderoso, fundar uma empresa. E hoje, 52 mil colaboradores têm também a oportunidade de sonhar. Sonhar em uma vida melhor, sonhar com sua casa própria, com seu carro, sonhar em conquistar algo que antes era impossível. Impossível? Nossa, impossível é só questão de opinião com as oportunidades que nós temos aqui na IC. Então, hoje, um dia tão especial, quero, antes de passar a palavra para ele, falar em nome dos nossos mais de 52 mil colaboradores. Muito obrigado. Obrigado por nos permitir sonhar. Obrigado por nos permitir conquistar. Obrigado. Obrigado em nome de todos os nossos colaboradores. Obrigado, Antônio Guilherme Noronha. Boa tarde a todos. Presidente, eu vou me permitir ler aqui para não ficar emocionado e poder dar todo o recado e poder contar um pouquinho da história da IC para o senhor. Em nome da IC, gostaria de agradecer nosso excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Governador João Azevedo, importante parceiro da empresa e grande incentivador da geração de emprego e renda no Estado. Agradeço também as nossas trabalhadoras e trabalhadores, Micaela, Suenga, Daniel, Elias, Amires, Cavalcante e Anne, aqui representando todos os nossos quase 20 mil colaboradores no estado da Paraíba e os 52 mil no Brasil. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que nos oportunizou apoiá-la em grande pacto pelo desenvolvimento e inclusão socioeconômica. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Laércio Portela, ministro interino da Secretaria de Comunicação Social. Meu amigo Lucas Ribeiro, vice-governador da Paraíba. Agradecemos também a presença do deputado Aguinaldo Ribeiro, amigo e apoiador de todas as horas do nosso setor. Gervásio Maia, e Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste. Maurício Muniz, secretário da Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Danilo Cabral, superintendente da SUDENE. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao diretor-presidente da Sinep, Rômulo Polari. Obrigado pelo apoio, parceria e por acreditar no nosso negócio. Rômulo é a pessoa que na gestão do governador viabilizou e tornou possível que nós estivéssemos aqui hoje. Então, um agradecimento especial a toda a equipe da Sinep. Meus cumprimentos a todos. Presidente Lula, é uma imensa alegria e uma honra enorme recebê-lo na IC. Sabemos da sua preocupação com a geração de empregos, especialmente para os jovens em sua primeira oportunidade, para as mulheres, para os negros e para todos os grupos minorizados no Brasil. Essa também é uma grande prioridade do nosso governador da Paraíba, João Azevedo. Quebrando um pouco o protocolo, gostaria de compartilhar uma observação pessoal, presidente. Lembro-me de acompanhá-lo desde o início da sua trajetória, lutando pelos direitos dos grupos historicamente excluídos, liderando essa pauta globalmente e sempre presente nos grandes momentos da nossa nação. Estar aqui hoje apresentando o projeto da IC é motivo de grande felicidade e orgulho para nós. Criamos a IC no ano de 1992, em Belo Horizonte, como uma empresa de tecnologia. O nome da IC vem de A, de Antônio Guilherme, e C, de Cássio, meu amigo desde os 14 anos de idade, que construiu comigo esse sonho e nos deixou em 2021. Com certeza ele estaria muito orgulhoso por este dia e momento histórico. O Cássio continua muito presente, inspirando o nosso dia a dia, nossas decisões e as nossas conquistas, como neste momento.
Iniciamos a atividade de call center em 1996, em BH, e expandimos para o interior de Minas Gerais, em Montes Claros e Governador Valadares. Em 2011, decidimos expandir os horizontes da AIC e buscávamos cidades com infraestrutura, ensino de qualidade e, principalmente, pessoas comprometidas em busca de oportunidade. Encontramos tudo isso nas cidades em que estamos presentes no Nordeste. Juazeiro do Norte, no Ceará, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Arapiraca, em Alagoas e, claro, Campina Grande e João Pessoa, na nossa querida Paraíba. Com mais de 2/3 dos nossos colaboradores na região Nordeste, somos hoje, com muito orgulho, uma empresa nordestina. Presidente Lula, desde que chegamos na Paraíba, não paramos de crescer. Somos quase 20 mil trabalhadores e trabalhadoras, sendo hoje a maior empregadora com emprego de carteira assinada no Estado. Presidente, ouvimos a sua entrevista na rádio pela manhã, na qual explicou sua visão de como funciona a economia real. O dinheiro precisa circular. Presidente, é isso que a AIC faz. 70% do nosso faturamento vai direto para as pessoas em forma de salários e benefícios. As famílias... As famílias usam esse dinheiro nas padarias, supermercados, farmácia, enfim, transformando e fomentando a economia local. E mais, quase da metade dos nossos trabalhadores são jovens entre 18 e 24 anos em seu primeiro emprego. Por sermos uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho, entendemos nossa responsabilidade na formação desses jovens e assumimos o compromisso de oferecer formação continuada e desenvolvimento profissional. Em nossa universidade corporativa, gratuita e aberta a toda a comunidade, garantimos uma capacitação de qualidade na jornada desses jovens na AIC e nas futuras etapas de suas carreiras, gerando renda, emancipação e dignidade. Como exemplos de frutos do nosso compromisso no desenvolvimento de pessoas, muitos dos nossos diretores e executivos começaram suas carreiras como atendentes de call center. Essas histórias nos enchem de orgulho, como a do Alexandre Faria, aqui presente, que iniciou a sua jornada conosco como atendente e hoje lidera a diretoria que cuida do nosso maior patrimônio, as pessoas. Parabéns, Alexandre. Em uma ocasião, em conversa com o ex-ministro, expliquei alguns detalhes sobre a nossa atividade e mencionei a cidade de Arapiraca como um exemplo da capacidade de empregabilidade e transformação que o call center pode gerar. Falei sobre os 6 mil colaboradores da AIC naquela unidade e mencionei nosso trabalho de atendimento ao cliente com grandes empresas, as maiores do Brasil, bancos, marketplace, grandes marcas e gigantes da telecom, entre outras. Ao ouvir tudo isso, o então ministro comentou: que interessante, é a conexão profissional das grandes empresas com o interior do Brasil. Essa observação me marcou profundamente, porque é exatamente isso que fazemos. Damos aos jovens a visão do mercado, das possibilidades de crescimento, levando emprego de qualidade, incentivando o desenvolvimento, o estudo e um projeto de carreira e de vida. Somente neste ano, aqui na Paraíba, mais de 1.500 pessoas foram promovidas para cargos superiores, o que representa, em média, 6 promoções por dia. Isso demonstra não só o compromisso das pessoas com a AIC, mas também o compromisso da AIC com seus trabalhadores.
o atendente de call center, o auxiliar, o balconista, o torneiro mecânico. Presidente, todos precisam sonhar. O nosso compromisso é com a realização desse sonho. Quem sabe até onde nossos atendentes podem chegar com a oportunidade certa. Vimos no vídeo o impacto. Nós passamos o vídeo aqui antes, porque eu acho que o presidente não viu, mas vai ter um vídeo, presidente, que promovendo na vida das pessoas. Além de ser um ambiente diverso e inclusivo, a IC também aderiu ao Pacto de Inclusão Socioeconômica na iniciativa promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com o ministro Wellington Dias, aqui presente. Atualmente, dos nossos mais de 52 mil colaboradores, 32% são inscritos no CadÚnico e cerca de 4 mil pessoas são oriundas do programa Bolsa Família do governo federal. Essas e outras ações comprovam o compromisso da IC em ser um agente transformador da sociedade por meio da geração de empregos com foco no desenvolvimento das pessoas. Por fim, gostaria novamente de agradecer ao governo do estado da Paraíba pelas portas sempre abertas. Agradeço principalmente ao povo paraibano pela força e pela cultura dessa gente comprometida e transformadora. E, presidente Lula, meu enorme agradecimento à sua presença na nossa empresa e reitero o nosso compromisso com a inclusão social por meio do emprego, da renda, gerando milhares de oportunidades, especialmente para os jovens do nosso Brasil. Obrigado. A foto agora. E para que o presidente Lula possa conhecer um pouquinho da nossa história, nós temos um vídeo mostrando o impacto que a IC tem em toda a sociedade. Na IC, somos mais do que uma empresa. Somos 52 mil pessoas unidas no propósito de fazer a diferença. Fazer a diferença nas comunidades onde estamos atuando, fazer a diferença na vida dos nossos clientes e fazer a diferença na construção de um Brasil melhor. Por aqui, unimos tecnologia e calor humano para cuidar das pessoas e oferecer, acima de tudo, respeito e oportunidade. 65% de nós somos mulheres, liderando com força e sensibilidade essa transformação. 68% de nós somos negros e pardos, construindo um futuro com igualdade e equidade. Mais de 20% de nós pertencemos à comunidade LGBTQIAP+. E aqui somos reconhecidos e valorizados. Somos mais de 1.000 homens e mulheres trans na IC, vivendo a inclusão e fazendo a diferença todos os dias. Somos mais de 1.700 funcionários PCDs atuando com orgulho e entregando resultados. Para 41% de nós, a IC foi a primeira oportunidade de emprego. Na IC, somos também responsabilidade social. 68% de nós assinamos nossa primeira carteira de trabalho aqui. Na IC, sonhos se tornam realidade. No Nordeste, região em que investimos desde 2012, somos mais de 34 mil pessoas que diariamente contribuem com o desenvolvimento regional e de cada comunidade onde estamos inseridos. Em Campina Grande, por exemplo, 1 em cada 3 jovens com carteira de trabalho faz parte do nosso time. Isto sim é fazer a diferença. Com orgulho, somos uma das maiores empregadoras da Paraíba e do Nordeste. A cada hora um novo posto é criado. A cada dia 15 colaboradores são promovidos. Isso é transformação real todos os dias. Na IC, acreditamos no poder das pessoas, somos muitos, somos diversos e juntos estamos fazendo a diferença. Somos o melhor da tecnologia e do calor humano. Que maravilha poder iniciar minha fala exatamente depois desse vídeo.
Oficialmente e novamente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro, governador. Boa tarde, Guilherme. Presidente, eu me chamo Anne, ou Anne Gabriele, como preferirem. Eu tenho 27 anos. Eu sou uma mulher, mas eu sou trans. Eu trago um peso e uma bagagem de uma responsabilidade muito grande para mim. E que honra e que felicidade poder dividir o mesmo palanque que você. Estar no mesmo lugar que você. Antes de começar a minha fala, eu quero te revelar um segredo. Quando eu era pequena, o meu pai e a minha mãe sempre mencionavam sobre você na minha casa. Me permita chamar de você, tá? Sobre você na minha casa. E eu sempre mencionava quando ela reclamava comigo que eu ia falar para Lula. E ela dizia, como assim? Eu digo, Lula é meu amigo. E hoje eu estou no mesmo palco que você. Infelizmente, ela hoje não está aqui para ver mais, mas eu consegui. De fato, você é meu amigo. Muito obrigada. Para que eu possa continuar e o senhor me conhecer um pouco, a minha história quanto pessoa, quanto formação, começou um pouquinho cedo. Eu venho de uma família pobre do interior da Paraíba, de uma mãe que é empregada doméstica, diarista, e que sustentou 3 filhas através de muito esforço com a renda que ela tinha e com o Bolsa Família. Ela pegava o Bolsa Família e juntava para poder sustentar todas as 3 filhas. E eu tenho um pai que continua até hoje sendo agricultor. E através da agricultura familiar foi que ele conseguiu dar um pontapé nas suas lavouras para conseguir nos sustentar. E com muito esforço, e me permitam a palavra, com muita pobreza, eu aos 16 anos terminei o meu ensino médio e consegui ingressar numa faculdade de jornalismo. Entrei em uma faculdade de jornalismo, não concluí nesse momento, mas hoje eu sou enfermeira, técnica em farmácia, eu sou formada em culinária, sou musicista e hoje estudo publicidade, tudo através de programas do governo como o Pronatec, como o FIES. Então, o governo está presente dentro da minha vida desde muito cedo através dessas oportunidades, porque como uma pobre conseguiria chegar aqui? E para mim estar hoje aqui é motivo de muito orgulho e a EC entrou na minha vida há 9 meses atrás. Quando eu voltei de João Pessoa, quando eu voltei de São Paulo, perdão, que eu fui para São Paulo, e voltei para cuidar da minha mãe, que adoeceu. Infelizmente, a minha mãe faleceu há 1 ano de câncer. Eu voltei para cuidar dela quanto enfermeira. E eu já conhecia a EC de São Paulo, mas eu não tinha oportunidade porque eu já tinha um trabalho, eu já tinha uma formação, mas eu sou apaixonada por comunicação. E hoje eu tenho a chance de estudar. Quando eu voltei, depois de tudo que aconteceu, que eu vim para a capital, eu fiz, não, agora é a minha chance, agora eu vou ser a EC. Eu sempre admirei muito a cultura, estou aqui dentro há 9 meses. Nesses 9 meses fui promovida 2 vezes. Hoje estou como instrutora de treinamento. Tenho o maior orgulho de dizer que eu sou uma mulher, eu sou trans, eu sou preta, eu sou gorda e eu consegui chegar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Mas vamos continuar, tá? A gente está aqui falando sobre juventude e emprego, mas a gente não pode esquecer também que a oportunidade de sonhos não tem idade. Se não tem idade, é por isso que eu quero chamar aqui o seu Elias, para que ele possa compartilhar com a gente a história dele de vida também. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, governador. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, demais autoridades aqui presentes. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu tenho 60 anos. Certo, me chamo Elias. Eu tenho 60 anos. Vocês podem achar assim, por que uma pessoa de 60 anos vai falar sobre trabalho? Porque eu gosto de ser trabalhador e pretendo ser trabalhador por muito tempo. Minha história começou mais precisamente no sertão paraibano. Eu, até então jovem, foi uma oportunidade única, porque no sertão a gente também não tem muita oportunidade de trabalho. Então eu trabalhei por 10 anos num banco particular. Só que com esses 10 anos veio uma crise e veio também a demissão.
Então, outra oportunidade também não surgiu. Então, eu até então casado com 3 filhos para criar, foi difícil. Então, eu e minha esposa tomamos uma decisão de vir aqui para João Pessoa, em busca de algo melhor. Então, quando eu cheguei aqui, eu me tornei o quê? Eu me tornei um faz-tudo. Eu fazia pintura, eu fazia artesanato, até que minhas meninas, quando eu vi uma coisa, eu já sei fazer. Não, pai, não precisa não, que o senhor sabe fazer. Então, esse tempo foi muito crucial nas nossas vidas, porque sem uma renda formal, nós conseguimos, eu e minha esposa, porque a prioridade da nossa família é a educação dos nossos filhos. Então, conseguimos dar a educação aos nossos filhos. E o tempo foi passando. Então, minha filha mais velha, ela estava trabalhando no Cine. E ela chegou em casa nesse dia e disse: pai, surgiu uma oportunidade de emprego. É uma empresa nova que está surgindo no mercado. O senhor pretende? Eu digo, eu vou tentar. Até então, eu não tinha mais expectativa de ter um emprego formal, de aprender mais alguma coisa. Mas eu fui contratada aos 49 anos, que lá atrás, quando eu saí do banco, eu tinha 30 anos, já era velho para o mercado. O mercado não me acolheu, mas a empresa me acolheu aos 49 anos. Eu sou muito grato à IC, porque a IC resgatou minha dignidade como cidadão. Eu pude também crescer aqui dentro, porque aqui é uma empresa de jovens, mas eu, como minha experiência da minha idade, aos 60 anos, eu pude fazer uma troca entre eles. Eu recebi o novo deles e dava a minha experiência. As duas coisas se completam. Então, sou muito grato por isso. O que aconteceu depois disso, senhor presidente? A empresa é uma empresa que ela não faz distinção de gênero, de raça nem de idade. Por isso que eu estou aqui para falar para vocês o quanto eu sou grato. Também sou grato pelos seus programas, presidente, que eu fui beneficiado por esses programas. Minha família pôde ter sua casa própria. Eu pude formar o meu filho pelo FIES. Hoje ele é um psicólogo, através do FIES, através do seu programa de governo. Eu gostaria de somente citar um verso de um poeta também paraibano, que se chama Gonzaguinha, que ele fala justamente dessa situação de desemprego, que fala assim, ó: sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Então, sem a sua honra, se morre e se mata. Então, é uma situação difícil, mas eu quero dizer assim, que a IC pode resgatar meus sonhos. Eu pude ter minha dignidade de volta. E também eu vi muitas famílias sendo beneficiadas também pelos seus programas. Quando um pai consegue formar um filho na faculdade, através dos programas como FIES, como uma mãe consegue colocar comida na mesa através do Bolsa Família. Isso é tudo. Então, eu sou muito grato e eu digo ao senhor presidente, nós te amamos muito. Nós temos um sentimento de gratidão por a empresa que nos acolheu. Mas nós também, eu sei que esse sentimento está compartilhado com cada um daqui representado, cada um trabalhador representado. Mas também sei que cada brasileiro tem o mesmo amor por tudo que o senhor tem feito, pelo mesmo amor que o senhor tem tratado a população brasileira. Muito obrigado. E de seu Elias, né, contou a história dele aqui, fora do mercado, então com idade um pouco mais avançada. A gente vai para Amires, mulher negra, primeiro emprego aqui na IC, de atendente a gerente. Então, Amires, com você. Chorar, hein? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhor ministro, senhor governador, Antônio Guilherme e a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Amires, estou aqui na IC há 11 anos. A IC me deu a oportunidade do meu primeiro emprego, então foi muito falado sobre o primeiro emprego e eu sou uma dessas pessoas. Então, entrei na IC, concluí o ensino médio. E cadê a oportunidade do primeiro emprego? Primeiro emprego, muito se pede o quê? Experiência. Como é que eu vou ter experiência se é o meu primeiro emprego? Então, não tinham tantas portas. A IC, ela nos deu essa oportunidade e eu sou uma dessas pessoas. Então, eu fui capacitada, eu fui instruída, fui acolhida e aqui dentro eu pude me desenvolver. E aí, contando um pouquinho para vocês sobre a minha história,
aos 14 anos, eu perdi a minha mãe. E aí foi uma situação que me desestabilizou como jovem. E aí, quando eu tentei ao máximo me dedicar para poder concluir logo o ensino médio e poder trabalhar. Aqui na IC eu tive a oportunidade de me desenvolver. Então, conforme mencionado aí pelo Cavalcante, eu entrei como atendente e eu consegui fazer processos seletivos para poder virar supervisora, para poder virar coordenadora e hoje eu estou como gerente. Então, não foi fácil a minha jornada até aqui e como é que o governo entra na minha história? Então, através aqui de processos seletivos, era pedido que tivesse ingressado em uma faculdade. Então, a faculdade em andamento. O governo entra na minha vida pelo FIES, então eu pude ingressar na faculdade. A faculdade, inclusive, então as coisas se conectam, porque através da faculdade eu pude fazer processos seletivos e ir crescendo. E assim eu consegui virar supervisora, virar coordenadora. Para virar gerente, o meu ensino superior tinha que estar concluído, e eu concluí. Então, consegui virar gerente e consigo hoje ajudar a minha família, principalmente o meu pai, que tem 70 anos. E aí, a minha história de vida é essa. E o meu propósito de vida enquanto líder, que hoje eu sou uma líder que lidero aí 150 pessoas em média, é transformar as pessoas e mostrar aos nossos jovens que nós temos oportunidade e que a gente precisa estudar, a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer acontecer e que a gente consegue. Então, eu espero que muitos jovens se espelhem em mim e consigam e aí, sem enquanto isso, dá toda a oportunidade que a gente precisa. E obrigada por toda a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Agora a gente vai conhecer a Suênia, uma sobrevivente que confiou no futuro e agora está aqui, trabalhando e inspirando. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Boa tarde, governador. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Suênia Grangeiro Drummond. Eu sou do sertão, Alto Sertão da Paraíba, Cajazeiras. Aos 4 meses de idade, eu fui acometida com sequela de poliomielite, porque na minha época só poderia tomar vacina aos 6 meses. E o médico não reconheceu minha doença, me tratando de pneumonia, a medicação toda contrária. Em 4 meses eu fiquei em coma. Mas o Senhor Jesus Cristo fez um milagre na minha vida e eu saí do coma e fui ser tratada em Fortaleza. Fiz 14 cirurgias para chegar onde eu cheguei. As 2 últimas cirurgias foram perdidas, porque eu fiz para tirar esse aparelho e não consegui, estou com ele. Mas minha vida continuou, eu sempre trabalhei na minha vida. Aos 12 anos, na passagem do Ano Novo de 85, meu pai foi assassinado enganadamente. E minha mãe, com 4 filhos, eu sou caçula, guerreiramente nos criou. Vim-me embora para João Pessoa e sempre comecei a trabalhar. E eu trabalhei numa empresa há 9 anos. Faltando 3 anos para me aposentar, eu fui demitida, substituída por outra pessoa que foi indicada para ficar no meu lugar. E eu me vi, sim, e lá eu casei, arranjei amigos, foi lá que eu consegui meu apartamento através do Minha Casa Minha Vida, presidente, com que até agora eu pago com muita dignidade, e me vi desempregada, porque minha vida estava toda formada e eu saí dessa empresa para que outro ocupasse o meu lugar. E me vi desempregada e há 3 anos a AIC estendeu as mãos para mim e agora eu tenho mais dignidade na minha vida. Estou há 1 ano na AIC, sou atendente de telemarketing. E uma coisa muito bonita que eu acho é que a AIC, como disse meu colega, não faz acepção de pessoas, de gênero, de raça, cor e de pessoas com portadores com deficiente. Hoje eu sou muito grata à AIC, porque hoje eu tenho minha vida, sou bem casada e sou feliz. E aí a gente vai conhecer agora um pouquinho da história da Micaela. Micaela é supervisora de operações, vai contar um pouquinho para a gente como a agricultura familiar, e não só a agricultura, né? Todo o seu entorno transformou a vida dela e a vida de sua mãe. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Boa tarde, governador. Boa tarde, Guilherme. Eu me chamo Micaela, tenho 24 anos. Entrei na AIC há mais ou menos 1 ano e pouquinho. Com 6 meses de AIC, eu já tive minha oportunidade de primeira promoção. Hoje eu sou supervisora de operações, era o que eu queria.
E sou muito grata à IC por essa oportunidade. Minha história começa com a minha mãe. Ela me criou sozinha, também criada sozinha pela mãe dela. E aos 8 anos de idade eu perdi meu pai. Mas desde os 2 anos eu não o via. Ele morava em cidades separadas, diferente de mim. E minha mãe, ela me criou como uma guerreira, com força, sozinha. Ela não tem ensino superior. Quando a gente veio morar aqui em João Pessoa, ela começou a rodar de Uber. Passou alguns anos rodando de Uber e foi através da Secretaria da Agricultura Familiar. Ela teve uma oportunidade de trabalhar, ela trabalha lá. E isso foi uma grande mudança na nossa vida. Foi uma porta que abriram para ela também. E hoje eu sou muito grata a isso. Saí do ensino médio, ingressei na faculdade da UFPB, fiz 5 períodos de letras, graças ao SISU. Não era o que eu queria, eu tentei, mas não era o que eu queria. E hoje, graças ao FIES, eu sou estudante de odontologia. Curso na parte da noite, e hoje eu estou aqui representando todos os estudantes que precisam trabalhar e precisam estudar. E é com a flexibilidade da IC todos os dias que eu consigo fazer isso. A IC, ela me abre portas e eu sei que a IC me abraça se eu firmar a carreira, e eu sei que a IC me abraça se eu firmar meu curso. A odontologia, para mim, hoje, eu brilho para a odontologia humana, para a saúde coletiva, e é graças ao projeto que o senhor tem no seu governo. É graças ao carinho que o senhor tem pelo povo, e é graças a esse reflexo que hoje eu também quero ter esse carinho pelo povo e me formar e cuidar aí de pessoas. Então, muito obrigada por tudo que o senhor fez no seu governo, pela minha família, por mim. E obrigada a IC também pela flexibilidade e por me permitir estar aqui hoje, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho do Daniel. Dani, conta a tua história pra gente. Boa tarde, pessoal. Ai, gente, é uma emoção receber o senhor aqui, viu? Me chamo Daniel, tenho 11 anos de AIC. Entrei na implantação aqui de João Pessoa, né? No JP2, no José Américo. Comecei como atendente, passei 10 meses no atendimento, me tornei supervisor, passei pela instrutoria, assim como a Anne, fui analista de RH de recrutamento e seleção, virei supervisor de treinamento, hoje eu estou como líder de projeto e já estou assumindo um novo desafio no próximo mês como coordenador de operações. Obrigado, Gi. O que eu estou querendo dizer com esse início, né? O quanto a IC é rica em oportunidades, assim como demonstrou o vídeo. E o como eu cheguei aqui, o que eu conquistei a partir daqui. Cheguei aqui graças ao Bolsa Família, né? Que ajuda muita gente. Minha mãe ainda é beneficiária do Bolsa Família. E hoje eu conquistei o meu apartamento recentemente, graças ao projeto do Minha Casa Minha Vida, graças às oportunidades também que eu tive dentro da empresa. E isso faz com que a gente cresça como ser humano, como pessoa, e nos torne uma pessoa digna de, né, viver e desfrutar de tudo que a vida nos oferece de bom. Tá dentro da IC é fantástico no sentido de a começar pelos nossos princípios, né? Existem princípios que nos norteiam, que nos fazem respeitar, amar o próximo, cuidar das pessoas, entender de todas as áreas, e isso faz com que ela seja uma empresa diferenciada no mercado, e isso faz com que ela crie oportunidades, assim como a minha. Então, queria agradecer a sua presença. É muito importante para a gente a sua presença aqui hoje, ao governador, ao Gui, ao ministro e a todos que estão aqui presentes. Isso é um pouquinho de mim. E por fim, mas não menos importante, meu nome é José Cavalcante, negro, pobre, nascido lá no sertão da Paraíba.
cidadezinha com pouco mais de 4 mil habitantes, São José dos Pinharas, cidade que eu amo. Filho de Socorro, Tarcísio, ambos analfabetos. Cheguei aqui em João Pessoa, como a gente fala, né, com a cara, a coragem e mais uma coisa, um sonho. Um sonho de construir algo que eu não consegui lá no meu sertão. Conheci a Mara, aqui mesmo na IC, e daqui a uns 6 meses vai chegar o Lucas. 6 meses, né, da minha última promoção, coincidência. E chegando aqui, com o meu sonho, fui ser auxiliar de cozinha, fui motoboy, fui garçom, e aí a IC me permitiu sonhar mais uma vez. A IC disse, você pode sonhar. Entrei aqui como atendente. Hoje, sou gerente, trilhei uma carreira, graças ao FIES, eu consegui entrar na faculdade, e graças a isso eu consegui ter as oportunidades que eu tenho aqui hoje dentro da IC. Então é honra, é privilégio a gente estar aqui hoje. Quando eu olho minha história, olha onde eu estou, olha com quem eu estou. Pessoas tão importantes, não só na IC, mas para o Brasil. E hoje, tem um princípio aqui na IC que eu levo para a vida. Não aceito nada que esteja abaixo do nível de excelência. Excelência essa que a gente precisa para construir e para fazer coisas boas pelas pessoas. Hoje, um negro lá do sertão da Paraíba, cidadezinha pequenininha, que comeu farinha com açúcar para esperar o dia seguinte e tomar café. Hoje, estou aqui na companhia de presença, estou aqui na companhia do presidente da República. Então, com as oportunidades que a IC me deu e nos dá aqui hoje, sabe aquela música que fala assim, o impossível é só questão de... O impossível é só questão de opinião. Então, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado por você sonhar, por você nos permitir sonhar, por você mudar a minha vida. Por hoje, eu consegui dar uma geladeira ao meu pai que eu não conseguia antes. Por hoje, eu consegui ajudar o meu irmão, que eu não conseguia antes, a minha irmã, a minha mãe. Então, hoje, aqui, eu olho e falo assim, você mostrou pra gente que sonhar é possível sim e realizar é só questão de opinião. Então, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estar aqui, por me permitir estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, pessoal, a todos vocês por compartilhar a história de vocês com a gente, tá? Agora eu passo a palavra para o Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias. Muito bem. Começo dizendo aqui, obrigado, presidente Lula, por ter aceitado esse convite, viu? Eu que lhe dou um beijo hoje. Ele gosta de beijar a testa da gente. Eu disse ao presidente Lula da importância desse trabalho, desse programa que ele adotou no Brasil. O programa social, ele hoje faz uma inovação com a integração do social com o econômico. E, quando aqui estive o ano passado, que com o Guilherme, que eu quero agradecer, eu vi que tinha uma empresa diferente. Quando voltei, né, e conversava com o João Azevedo, João, vamos junto aqui apresentar essa proposta de agenda para o presidente. E eu disse para o presidente Lula, vamos agradecer por o senhor ir, mas eu tenho certeza que o senhor também, quando chegar lá, vai agradecer por ter ido. Então, eu sei que é um momento aqui muito importante, presidente. Nós temos um grande desafio, que é, como já fez o presidente Lula, novamente tirar o Brasil do mapa da fome. E não é uma missão simples. Mas, como ele disse hoje ali no Centro de Convenções, estamos animados. Liderado pelo presidente Lula, pela segunda vez, já no primeiro ano de mandato, e aqui agradeço
a toda a rede SUAS e tanta gente que trabalha juntos, em nome da Poliana, presidente ali, que é da Secretaria da Assistência Social, tem um importante trabalho aqui na Paraíba. E o Congresso Nacional, aqui eu peço uma salva de palmas, ontem aprovou, acredita também aqui, um passo muito importante na Câmara, esperamos aprovar no Senado. Mas vejam, já no primeiro ano, 24,4 milhões daqueles 31,1 milhões que estavam na insegurança alimentar, ao mesmo tempo reduzindo extrema pobreza, a gente chegou a 17,1, caiu para 8,3. Presidente, o senhor tem que realçar isso, é o mais baixo nível de extrema pobreza da história desse país. E, por conta disto, é o mais baixo nível de desigualdade num país que é conhecido pela desigualdade. Eu digo que hoje aqui é um passo importante que a gente vai seguir com toda a política social, cuidando de tanta gente que precisa. Mas imaginar que nós temos ali no cadastro único 56 milhões de pessoas. E vejam só, eu sempre digo, pessoas que são tesouros do Brasil. Nós estamos falando de 10% que ou já tem curso superior, como o senhor ouviu aqui em vários depoimentos, ou estão fazendo curso superior e precisam de uma oportunidade. E a IC vai nessa direção, tanto pelo primeiro emprego, como pela jornada de trabalho e pelo compromisso para que as pessoas possam seguir estudando. Nós temos 14 milhões só da parte do Bolsa Família, eu não tenho o dado atualizado do cadastro, que são o Bolsa Família, nós estamos falando de 32 milhões em idade de trabalhar, e desses 14 milhões tem ensino médio, ensino técnico, meu querido irmão João Azevedo, ou estão fazendo. E mesmo os que têm só o ensino fundamental, têm experiências riquíssimas na agricultura familiar ou no empreendedorismo. Muito bem. O senhor permitiu, presidente, encaminhar ao Congresso uma proposta. Quando a gente assumiu, a gente percebeu que cresceu muito a informalidade. E uma das coisas era o medo de assinar a carteira e perder benefício. E ali o senhor fez uma alteração e o Congresso aprovou, em que assinar a carteira, ter contrato de trabalho ou regularizar um negócio, ter um CNPJ, não é mais motivo para perder benefício. E isso foi fundamental, presidente. Nós temos hoje 21 milhões de benefícios que são pagos do Bolsa Família. 6 milhões são pessoas que têm carteira assinada e recebem integralmente o Bolsa Família. 2 milhões e 700 cresceram a renda, recebem o da renda elevada e metade do Bolsa Família. Porque agora, para sair do Bolsa Família, tem que sair da pobreza. Uma família, por exemplo, de 5 pessoas, precisa alcançar acima de 3.530 de salário mês para poder sair do Bolsa Família. E mais, presidente, sai do Bolsa Família e não sai do cadastro. E a gente mede, por conta do emprego sazonal, a gente mede 12 meses e não mais o dinheiro daquele mês. Pega um horizonte de 12 meses. E mais, e não entra mais na fila, presidente. Quando entra no Bolsa Família, só sai para cima. Automaticamente, após o aviso prévio, quando perde o emprego, volta para o Bolsa Família. Eu digo isso para saudar aqui os presentes, meu querido João Azevedo, aqui o Guilherme, em seu nome aqui toda a direção da AIC. Aqui eu ouvi esses depoimentos, como a gente ouviu tantos ali, da Micaela, da Suênia, aqui do Daniel, do Elias, aqui também da Amires, aqui também o depoimento da Anne, do Cavalcante, e tantos que o senhor ouviu ali. O programa, ele se dá da seguinte forma: nós estamos pactuando
com os vários setores. Já são 28 segmentos. Fechamos agora com o ministro Marinho, com o segmento da Confederação Nacional da Agricultura, junto com o Paulo Teixeira e o Fávaro. Já tínhamos fechado na mesma semana passada com o turismo, e um dos primeiros foi essa área aqui, presidente, e a AIC tem um papel importante, porque são 52 milhões de trabalhadores, e desses, presidente, 16 milhões são do Cadastro Único e cerca de 4 milhões do Bolsa Família. Então, eu quero aqui apenas agradecer e dizer ao senhor que tem a novidade. Está ali o Paulo Câmara. Estivemos ontem no Rio Grande do Norte. Vamos estar aqui, João Azevedo, com você, conforme combinamos, dia 19 deste mês de setembro, para a gente, se Deus quiser, já aprovado no Senado, e o senhor sancionar e a gente trazer aqui o programa Acredita. E aqui uma salva de palmas para o Banco do Nordeste do Brasil, presidente. Primeiro, a gente já vai, presidente, eu tenho o dado aí de 2 dias atrás, João, aqui, Paulo Câmara, eles já tinham emprestado 132 milhões para cerca de para cerca de 15 mil pessoas que agora são empreendedores. Histórias, como a gente ouviu juntos no primeiro, lá no Ceará, uma garota chamada Priscila, que entrou no Bolsa Família, depois fez um curso de cabeleireiro que a gente deu para ela lá com o governador Elmano, e ela agora entrou no Acredita, montou um salão de beleza para ela. E ela disse: eu era conhecida como Priscila do Bolsa Família. Depois passei a ser conhecida como Priscila Cabeleireira. Agora eu sou Priscila Empresária. Então, presidente, é isso que a gente quer para o Brasil. É o seu governo fazendo mudanças no Brasil. Muito obrigado. Só o roteirista da vida poderia escrever essa minha história. Só Deus poderia escrever tudo isso. Que um negro lá do sertão pobre estaria aqui hoje, fazendo uma cerimônia, uma empresa do porte da IC para receber o presidente da República. Pensava em algo assim, Anne? Se eu contasse para os meus pais, eles não acreditariam. Uma pobre vinda do interior que foi tentar a vida em São Paulo, que é uma mulher que é trans, que traz uma bagagem cheia de preconceitos, hoje tem a oportunidade, através de uma grande empresa, de estar aqui apresentando tudo isso. Então vamos chamá-los juntos? Vamos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cadê minha nominata? Eu não vou precisar de discurso. Eu, pela primeira vez, aos 78 anos de idade e muitos anos de política, eu vou começar a falar sem saber o que vou falar. Eu vim com um discurso escrito, porque o meu pessoal deve ter recebido a orientação do Wellington, que a minha visita aqui na IC seria uma novidade. Mas eu não esperava tamanha novidade, Guilherme. Então, eu quero primeiro citar o nome das pessoas que estão aqui, porque eu acho que hoje aqui eu tive uma lição de vida muito grande. Eu pensei que meu querido João Azevedo ia falar, mas ele não quis falar. Quero, Guilherme, te agradecer pela engenhosidade de montar um local de trabalho humanizado, em que você não está preocupado se a pessoa é negra, se é branca, se tem diploma, se não tem diploma, se é gay ou não, se é LGBTQIA+, ou não, se é trans ou não. Você fez uma empresa que lida com gente.
e lidar com gente difícil de lidar com todas as pessoas. Quero dizer à querida Micaela Stefani, ao companheiro Suênia, ao companheiro Daniel, ao Elias Araújo, a Amires, que a fala de vocês precisa ser repetida em muitos lugares, porque esse país está precisando de recuperar o humanismo, a fraternidade, a solidariedade. Nós, seres humanos, nascemos para viver em comunidade. Nós não nascemos para viver sozinho e isolado, como querem alguns. Então, conta a experiência de vocês, porque isso é um estímulo. Ao meu querido Wellington, com quem eu convivo politicamente há mais de 40 anos, ao meu querido companheiro Valdez, ao meu querido companheiro Lécio Portela, pernambucano, que trabalha na comunicação comigo, ao companheiro Luca, vice-governador da Paraíba, ao meu companheiro Aguinaldo Ribeiro e Gervásio Maia, deputados que nos ajudaram muito nessa briga toda, ao companheiro Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, que eu tive a sorte de ter à disposição dele de aceitar uma oferta que eu fiz para dirigir o BNB. E, sinceramente, Paulo, eu posso dizer que hoje você é motivo de orgulho para as pessoas que trabalham no PT. Ao companheiro Maurício, o Maurício Muniz, que é aquela cara de santo ali, aquele de óculos, de babinha branca, é um cara que desde 2007 ajuda a cuidar do PAC. Todas as obras do PAC passam pela mão do Maurício. Ele é uma espécie de supervisor. Quando a gente quiser saber, Maurício, eu vou na Paraíba, quais são as obras que tem na Paraíba, qual o percentual de evolução de cada obra, ele sabe todas. É o fiscal de obra do governo mais competente que nós temos. Ao companheiro Gabriel Luiz, acionista da IC, ao Rafael do Alibe, senhor da OIC, ao Lirido Moraes, diretor de gestão de pessoas da Conab, meus queridos companheiros e minhas queridas companheiras. Eu, sinceramente, pela primeira vez, eu não sei o que falar para vocês. Eu não quero falar de economia, eu não quero falar de política, eu não quero falar do governo. Eu queria tentar falar da minha experiência de vida para vocês saberem de que nada é impossível. Eu digo sempre que a única coisa impossível é Deus pecar. O restante a gente pode consumir, a gente pode produzir tendo verdade. Eu sou nascido na cidade de Caetés, em Pernambuco, que em 1962 não era cidade, era um subdistrito de Garanhuns e virou cidade em 1962. Minha mãe, em 1952, resolveu ir embora para São Paulo com 8 filhos, atrás do meu pai, que já estava morando em São Paulo. Pegamos um pau de arara, demoramos 13 dias de viagem para chegar até Santos. Quando chegando em Santos, tivemos a surpresa de que meu pai já estava casado com outra mulher e meu pai já tinha uma família com outra mulher. E essa outra mulher era prima da minha mãe. E aí a minha mãe teve a coragem de sozinha cuidar de 8 filhos. Sozinha, minha mãe nasceu e morreu analfabeta. Ela não sabia fazer um copo. Mas ela teve a decência de não aceitar continuar com meu pai e a gente foi morar sozinho. Cada um vendia laranja, vendia amendoim, vendia pipoca, trabalhava de carvoeiro, trabalhava vendendo sardinha, até que a gente foi arrumando a nossa vida. Eu cheguei a morar numa casa, um quarto e cozinha em 13 pessoas, que não tinha chuveiro, que não tinha descarga e que não tinha vaso sanitário.
Eu, a minha mãe, 3 irmãs, 5 irmãos e 3 primos. E moramos bom tempo, em que a gente só tinha para tomar banho uma bacia e dentro de casa. E o banheiro que a gente utilizava era o banheiro que as pessoas que estavam no bar utilizavam. Imagina a qualidade do banheiro. Pois bem, fomos crescendo. Minha mãe sonhava que eu fosse para o Senai. Era o sonho da minha mãe. Mas eu vou demorar um pouco para chegar no Senai, porque eu senti que é importante eu contar a minha experiência de vida para que todos vocês saibam que tudo é possível quando a gente quer. Eu lembro que eu era pequeno, Guilherme. Não fique com nojo não do que eu vou contar, porque é verdade. Eu lembro que eu era pequeno e eu tinha uma vontade muito grande de chupar um chiclete de bola. Naquele tempo chamava-se chiclete americano, ou ping-pong. E eu ficava com muita inveja, porque eu via as pessoas com 10, 11 anos da minha idade, mascando aquele chiclete e fazendo bola, e a bola estourava na cara deles, ele engolia e fazia bola. E eu com vontade, eu nunca tive direito. E um dia, um companheiro meu, de Sergipe, depois de ele marcar o chiclete o dia inteiro, ele me deu o chiclete. Eu levei para casa, Valdez, lavei o chiclete, coloquei no açúcar e falei, agora eu vou fazer minha bola de chiclete. E fiz a minha bola de chiclete com esse chiclete. Eu não contava isso porque eu tinha vergonha. Mas eu trabalhava, quando o meu tio ia ao banheiro, ele tinha um bar e ele pedia para eu ficar no bar. E lá tinha chiclete. Eu poderia roubar um. Eu poderia levar. E eu não roubava, porque eu tinha medo que a minha mãe soubesse. E eu não queria causar nenhum problema de vergonha para minha mãe. Eu tinha vontade de comer uma maçã argentina naquele tempo. O Brasil não produzia maçã. E eu tinha 14 anos de idade e eu estava estudando, naquele tempo era admissão. Eu estava passando na feira e tinha uma cesta de maçã que vinha embrulhada num papel azul. Eu ficava olhando toda quinta-feira que eu passava aquela maçã e eu falava, eu vou roubar uma, eu vou comer uma maçã, eu vou roubar uma. E naquele tempo, certamente o dono da banca de feira não ia matar, não ia correr, não ia linchar. Certamente, o que me causava mais medo é que ele ia me pegar, ia me levar na minha mãe, ia contar que eu tinha roubado a maçã. Então também não comia maçã. E aí, a minha mãe queria que eu fosse para o Senai. O sonho dela era que eu fosse mecânico. E eu fui para o Senai. Eu nem sabia o que era ser torneiro mecânico, mas eu fui para o Senai. Eu arrumei emprego numa fábrica e você não tem noção o orgulho que eu tive quando eu vesti o meu primeiro macacão. Meu irmão mais velho trabalhava numa empresa de peneira e tinha um macacão. Minha mãe cortou o macacão do meu irmão, fez para mim. Eu saía para trabalhar, eu andava uns 500 metros para chegar na fábrica de parafusos Marte. Quando eu vestia aquele macacão que eu saía na rua, era um orgulho. Eu me sentia o homem mais importante do mundo. Mais importante do mundo. E cheguei para trabalhar e me colocaram para catar pedaço de ferro que caía no chão das prensas. O cara cortava o ferro, ia caindo a sobra, eu ia coletando. Aí chegou a hora do almoço, eu tinha que ir em casa almoçar. Eu falei, cara, como é que eu vou voltar para casa? Eu sou mecânico e eu não estou sujo. Eu estou limpo, eu não sujei minha roupa. Ninguém vai acreditar que eu estou trabalhando. Aí eu passei num tambor que utilizava óleo para temperar a peça, óleo preto. Eu não tive dúvida, enfiar as duas mãos dentro do óleo, passei na camisa, passei para chegar em casa sujo e a minha mãe ter orgulho que o filho dela realmente era mecânico. Eu nem sabia o que era, mas eu cheguei e minha mãe acreditou com muito orgulho. Fiz o curso de torneiro mecânico. Por conta desse curso, eu fui o primeiro filho da minha mãe
a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma casa. Por conta de um diploma que me tirou do rol das pessoas sem profissão e me colocou com profissão. Entrei no sindicato. Fui convidado para ir para o sindicato, numa sorte que meu irmão era que era para ir e me deixou ir. Quando chegou em 1978, Wellington, o presidente era o Geisel, acho que era o Geisel, o ministro era Arnaldo da Costa Prieto, e ele criou uma lei proibindo determinadas categorias de fazer greve. Bancários, professores, frentistas de posto de gasolina não podiam fazer greve. Então, eu resolvi ir para Brasília para conversar no Congresso Nacional. Aí, eles ameaçaram caçar quem fosse para Brasília, quem fosse trabalhar contra a lei que eles fizeram. Eu pedi afastamento do sindicato e fui para Brasília. Deixei o meu vice-presidente assumindo. Cheguei em Brasília e descobri uma pérola. Eu comecei a andar dentro do Congresso Nacional para pedir apoio e eu descobri que não tinha um trabalhador no Congresso Nacional de 513 deputados. Não tinha um trabalhador. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu quero que seja aprovada uma lei para beneficiar os trabalhadores se eles não estão lá dentro? E você vê que tem pouquíssimo trabalhador lá dentro. A maioria é profissional liberal, é advogado, é médico, porque também ninguém se apresenta candidato como fazendeiro, né? É sempre advogado, profissional liberal, mas na verdade é fazendeiro. Então, por isso que a bancada ruralista é tão grande. Então, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou criar um partido político. Se os trabalhadores quiserem que as coisas melhorem para ele, nós temos que criar um partido político. E criei o PT. Você não sabe a briga. Você não sabe a briga para criar esse partido. Eu passei 20 anos da minha vida explicando por que eu tinha barba. Depois eu fiquei explicando por que a bandeira era vermelha. Depois eu fiquei explicando por que o símbolo era uma estrela. Depois eu fiquei explicando, a vida inteira eu me expliquei. A vida inteira, até que veio a campanha de 1989, eu fui deputado constituinte, foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na vida, e eu fui candidato a presidente. Quando me lançaram candidato a presidente, eu falei, tão de brincadeira comigo, porque tinha que disputar com o doutor Ulisses Guimarães, que era presidente da Constituinte. Tinha que disputar com o Leonel de Moura Brizola, que passou 15 anos exilado, sendo o futuro presidente. Tinha que disputar com Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República. Tinha que disputar com Paulo Maluf, que tinha sido governador de São Paulo. Tinha que disputar com Mário Covas, que tinha sido senador e também prefeito de São Paulo. Tinha que disputar com Afif Domingos, que também era um empresário importante de São Paulo. A minha chance era zero. A minha chance era zero. Conclusão. Eu fui para o segundo turno. E os papas da política, nenhum foi. Foi eu e o Collor. Para o segundo turno. Eu perdi no segundo turno, depois eu perdi para o Fernando Henrique Cardoso, depois eu perdi outra vez para o Fernando Henrique Cardoso. E eu muitas vezes pensei em desistir, mas eu falava, não, vai dar certo. Vai dar certo. Até que em 2002 eu virei presidente da República. E quando eu virei presidente da República, no meu discurso, vocês estão lembrados que eu falei, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando café de manhã, almoçando ou jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. Porque durante muito tempo, Guilherme, durante muito tempo, e não foram poucas as vezes em que a gente ficava em casa de domingo, com 8 filhos, sentado no chão, sentado nas cadeiras, e a gente, minha mãe, não tinha o que colocar no fogo. Não tinha o que colocar de comida para nós. Durante muito tempo, eu ia trabalhar e na segunda-feira levava marmita e não tinha uma mistura. Não tinha nenhum ovo frito.
e eu ia comer escondido para ninguém ver eu abrir minha marmita. Durante muito tempo, eu ia trabalhar a pé e voltava a pé porque eu não tinha uma moeda de 50 centavos para pagar o transporte. E hoje eu sou presidente da República pela 3ª vez. O que eu posso dizer para vocês? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que Deus foi muito generoso comigo. Muito generoso, porque um cara que nasceu em Caetés, um cara que só foi comer pão aos 7 anos de idade, em São Paulo, o cara que não conseguia chupar um chiclete americano, um cara que meu pai comprava sorvete, dava para os outros filhos dele, quando chegava na minha vida, ele dizia, você não sabe chupar, e não me dava o sorvete. É por isso que eu sou fanático por sorvete. Hoje, se eu puder, eu tomo café, almoço, janto e ainda faço a ceia da meia-noite com sorvete. Eu fico pensando, se um cara que passou tudo isso, se um cara que não tem diploma universitário, conseguiu chegar onde eu cheguei, eu fico imaginando o que vocês podem alcançar na vida. Eu fico imaginando o que vocês podem alcançar na vida. Porque eu sou o exemplo de vencer a diversidade. Eu sou o exemplo. Sabe, aí, por conta da minha obsessão de não ter tido um diploma universitário, eu resolvi que eu ia fazer muita universidade e que eu ia fazer escolas técnicas. Nós vamos terminar o meu mandato agora com 783 institutos federais criados nesse país. Em apenas 15 anos. Em apenas 15 anos. Porque os outros, em 100 anos, fizeram apenas 140. Eu vou terminar o meu mandato como o presidente que mais fez universidade e mais fez extensões universitárias espalhadas pelo interior desse país. Eu vou passar, quando terminar o meu mandato, como o presidente que mais colocou alunos na universidade e que colocou alunos pobres da periferia que não tinha chance de escola pública para disputar uma vaga com o filho daquele rico que não é dele. Eu disse hoje, num encontro feito com o governador no centro de convenções, eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não tenho inveja do cara que é rico. O cara que é rico, ele teve qualidade. Ele só tem que ter noção, sabe, que ele é rico porque ele tem gente que trabalha para ele ficar rico. E o que eu quero é que as pessoas que são responsáveis pelas pessoas ficarem ricas tenham um mínimo de participação. O que eu quero é que as pessoas sejam tratadas com dignidade e com respeito. O que eu quero é que todo mundo tenha direito de disputar a mesma oportunidade. Todo mundo tem a condição de disputar os cargos públicos. Todo mundo tem o direito de entrar numa universidade. Esse país, durante 500 anos, a gente já sabia quem ia para a universidade e quem ia trabalhar de empregado a vida inteira ganhando salário mínimo. A gente já sabia, só ver o berço que nascia, que a gente sabia a diferença. Eu resolvi acabar com isso. Eu resolvi fazer uma política que a filha de empregada doméstica pode ser médica. A filha de um faxineiro pode ser engenheiro. A filha de um trabalhador comum pode ser um banqueiro. Nós temos até coveiro de cemitério como diplomata hoje. O que é isso? É apenas abrir a chance das pessoas terem oportunidade. Não existe uma pessoa burra e outra inteligente. Existe uma pessoa com oportunidade e outra sem oportunidade. Existe uma pessoa que se dedica e outra que não se dedica. Isso, a vida é como uma Olimpíada. Ninguém ganha medalha de ouro por ser vagabundo. Ninguém ganha medalha de ouro por não gostar de treinar. Ninguém ganha medalha de ouro por gostar de balada. O cara que quiser ganhar uma medalha de ouro, ele tem que trabalhar 7 dias por semana. Tem que treinar 8 horas por dia. Tem que calejar a mão para poder ganhar uma medalha de ouro. E para a gente conseguir o que vocês estão conseguindo aqui, é preciso ter dedicação.
é preciso ter vontade política. E é preciso vocês terem em conta que o pai e a mãe de vocês não esperam que vocês fiquem ricos. O pai e a mãe de vocês só querem que vocês sejam pessoas de caráter, decente, trabalhadoras e tenham uma profissão para que vocês possam ganhar condições de sobrevida de forma decente. Sobretudo as mulheres deste país que são vítimas de violência, de preconceito e do feminicídio. Uma mulher profissionalmente bem formada, uma mulher bem estruturada, ela não aceita morar com homem por causa de um prato de comida, por causa que o cara paga o aluguel, por causa que o cara coloca comida para as crianças. A dignidade da gente vale muito mais. Vale muito mais. Se a mulher tiver independência, quando o marido encher o saco, ela vai dizer, escuta aqui, ô cara, eu não estou com você porque eu dependo de você. Eu ganho o meu pão de cada dia. Ou você me trata com respeito, ou chispa aqui dessa casa, que eu vou cuidar da minha vida. É esse mundo que é possível criar. Então, quando nós criamos o Bolsa Família, vocês pensam que as pessoas que mandavam nesse país gostaram? Não, não gostam. Ajudar pobre. Você está criando vagabundo, Lula. Você está criando vagabundo, as pessoas não querem mais trabalhar. Os fazendeiros querem contratar cortador de cana, eles não querem mais. Não querem trabalhar mais não sei aonde, não querem mais ter ajudante de pedreiro. Eu devia oferecer um melhor salário. Ofereça a melhor condição de trabalho, que você vai ver como as pessoas vão trabalhar. O que eu não posso é deixar de dar a essas pessoas mais pobres o direito de comprar o leite e o pão de cada dia. Porque tem muita gente que acha que R$600 é muito. É muito nada, não dá sequer um salário mínimo. Mas dá para a pessoa que tem vontade cuidar do filho, levar o leite para a mesa, levar o pão de manhã. E é por isso que eu sou grato ao trabalho que o Hélito vem fazendo. Nós não podemos deixar uma pessoa que passe fome nesse país. Nós não temos o direito de ver uma pessoa morar na rua nesse país. É por isso que nós criamos o Minha Casa Minha Vida, para a gente tentar vender as casas em condições favoráveis. E quem é do Bolsa Família não paga mais a casa agora. A gente entrega a casa. Está na Constituição. Morar é um direito do povo e é obrigação do Estado. Comer é um direito do povo e é obrigação do Estado. Então nós só temos que cumprir a Constituição. O FIES, não fui eu que criei, mas o FIES ele existia. Mas a Caixa Econômica Federal não emprestava dinheiro do FIES, porque quando você ia estudar, a Caixa falava, você ia pegar o dinheiro no FIES, a Caixa falava, tem fiador? Tem avalista? E nem pai quer ser fiador de estudante, porque ele sabe que não vai pagar, e ele fala, eu vou me prejudicar. O que é que nós fizemos, na verdade? Nós fizemos o seguinte, o Estado vai ser fiador do jovem brasileiro que quer estudar. Porque se o Estado coloca tanto dinheiro na mão dos empresários, por que não pode confiar no povo trabalhador? O ProUni era um sonho que eu tinha de colocar gente da periferia na universidade. E eu fiquei matutando. O Haddad era ministro da Educação, até que a mulher do Haddad tinha dado uma ideia quando ele era prefeito de São Paulo. E o que é que a gente fez? A gente pegou uma dívida que as universidades tinham e a gente transformou a dívida em bolsa de estudo. E essa bolsa de estudo do ProUni era para estudantes das escolas públicas da periferia desse país. Colocamos mais de 2 milhões de meninos e meninas na universidade brasileira. E aí diziam assim para mim, mas você está colocando gente na universidade, eles vão diminuir a qualidade do curso, vão atrasar. O que provou depois é que os melhores alunos das universidades eram os do ProUni, não eram os filhos de papai que estudavam, não. Era o povo pobre que tinha tido uma chance nesse país. Então, companheiros, fazer política de inclusão social é a única coisa que nós temos que fazer.
O governo não tem que governar para banqueiro. Vocês sabem, Guilherme, você tem noção de quanto a gente em 10 anos pagou de juros da dívida para os banqueiros? 4 trilhões e 700 bilhões de reais. 4 trilhões. Sabe quanto que a gente investiu em saúde? 1 trilhão e 800. Na educação, 1 trilhão e 600. Ou seja, significa que nós pagamos de juros 4 vezes mais o que a gente investe na educação. E quando a gente faz uma política social qualquer, o mercado já faz manchete de jornal. Está gastando dinheiro, está gastando. E eu digo sempre, investir no pobre, colocar dinheiro na mão de pobre, não é gastar, é investir. É fazer com que esse país dê oportunidade às pessoas. E agora tem mais uma, Wellington. Nós tomamos uma decisão essa semana. Nós vamos dar gás gratuito para 21 milhões de famílias nesse país, porque o gás tem que ser um componente da cesta básica desse país. Não é possível a Petrobras vendo gás a R$ 36,00 do botijão de 13 quilos e o povo é obrigado a comprar por 130, 140. Então nós temos que moralizar esse país e cuidar dos pobres. Mas quando a gente faz política dos pobres, o mercado reage. Ontem o dólar subiu. Ontem o dólar subiu porque, nossa, vocês vão ultrapassar o orçamento, vocês vão ultrapassar o teto de gasto. E a nossa proposta, deputado, está dentro do orçamento. A gente não está querendo ultrapassar nada. A gente está apenas querendo dizer. A gente não vai permitir que pessoas pobres fiquem utilizando lenha para poder cozinhar. Fique cozinhando com querosene ou se queimando com álcool. Nós vamos garantir que as pessoas pobres tenham um botijão de gás de 13 quilos para cozinhar e não correr perigo e viver decentemente. É isso que a gente vai fazer quando a Dilma criou o Ciência Sem Fronteira. Está gastando dinheiro, mandando gente estudar lá fora. Os chineses, passeio que são, tiveram 3 milhões de chineses estudando fora. E aqui no Brasil, a gente tem que mandar e tem que dar bolsa de estudo para os nossos jovens, as nossas meninas virarem excelências, sabe, em qualquer profissão que eles quiserem ser. Esse é o papel do Estado, é cuidar do seu povo. Nós agora tomamos a decisão, João, de todas as terras públicas, prédio público, sabe, que nós temos, nós vamos distribuir para que se faça a Minha Casa Minha Vida, para que se faça alguma coisa. Mas isso é patrimônio do Estado. O único patrimônio que o Estado tem que ter é um patrimônio do chamado povo brasileiro, que é o grande patrimônio da sociedade. Então, meu caro Guilherme, eu pensei que eu já sabia de tudo. E vim aqui hoje tomar uma lição. Posso te dizer uma coisa. Era importante que os empresários brasileiros soubessem que existe um empresário como você. É muito importante para as pessoas saberem que a gente tem que repartir oportunidade, criar oportunidade. Eu digo sempre o seguinte, cara, o dinheiro nesse país tem que circular. O dinheiro não pode ficar numa conta bancária. O dinheiro não pode ficar na mão de poucos. E é por isso que eu digo todo dia, muito dinheiro na mão de poucos é miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Você quer ver um exemplo? Pega 10 mil reais aqui. Dá na mão do Nelsinho. Ele vai correr para um banco e abrir uma conta para ganhar dinheiro com taxa de juros. Agora pega, não dá os 10 mil para ele. Distribui 100 reais para cada um aqui. O que é que vai acontecer? Quem gosta de uma cervejinha vai tomar uma cervejinha logo a hora. Sabe, quem tem responsabilidade de quer levar alguma coisa de presente para a mãe vai comprar alguma coisa. Ou quem tem filho para o filho. O dinheiro entra e começa a circular. E quando o dinheiro começa a circular,
todo mundo pode comprar, o comércio vende e vai gerar mais emprego, o comércio vai contratar mais da empresa, a empresa vai pagar mais salário e vai contratar mais gente, e o dinheiro começa a circular e todo mundo ganha. É por isso que o Brasil está crescendo hoje, quando o mercado dizia que não ia crescer. É por isso que nós temos o menor desemprego dos últimos 14 anos. É por isso que a inflação está controlada. É por isso que nós fizemos acordos salariais, 90% dos acordos com ganho acima da inflação. É por isso que nós já aumentamos o salário mínimo 2 vezes esse ano, porque aumentar o salário mínimo é a melhor forma de distribuição de renda. Tem gente que fala, Lula, você precisa tirar esse negócio de aumentar o mínimo dos aposentados. Ô, gente, o mínimo é o mínimo. Não tem nada menor do que o mínimo. Como é que eu posso deixar de dar, pelo menos, a inflação e dar o crescimento da economia? A economia cresceu 3%. Quem é o responsável do crescimento? É o povo trabalhador. Então a gente tem que distribuir um pouquinho para cada um. Por que tem que ficar só com uma turma? Por que tem que ficar apenas com a banda da sociedade? Então, ô Guilherme, eu vou contar uma coisa para você. O que eu senti aqui hoje é que você não tem um local de trabalho. Você tem um local de formação de caráter, de formação de dignidade. Você tem um local de experiência. Deus queira que você nunca mude. Deus queira que você nunca mude. Porque o Brasil está precisando de exemplos. As pessoas precisam ser mais humanas. As pessoas precisam ser mais fraternas. Quem pode um pouco tem que estender a mão para trazer o outro, para não ficar lá atrás. É assim que a gente vai criar um país desenvolvido, um país rico. Um país em que um pode comer 10 vezes por dia e o outro passa 10 dias sem comer, não pode dar certo. Vocês sabem por que esse país foi atrasado na educação? Porque esse país só foi ter a sua primeira universidade em 1920. 1920, Gabriel. 1920 é a nossa primeira. O Peru teve a primeira dele em 1554. Porque aqui, a elite política que veio de Portugal, que escravizou os índios, que depois trouxe, sabe, milhões de negros para ser escravos aqui, essa elite não gostava que o povo estudasse. Porque os filhos dele iam para Paris, iam para Londres, iam para Boston, iam para Nova York, iam para Madrid, iam para Coimbra. E nós era para cortar cana. Nós era para trabalhar de pedreiro, de ajudante de pedreiro, para limpar fossa. Era esse país que eles queriam criar. Não, nós não queremos mais isso. Eu acho que pedreiro é uma profissão extraordinária, mas o filho dele pode ser engenheiro. O filho dele pode ser mais do que ele, pode estudar e pode vencer na vida. É esse país, Guilherme, que eu sonho em criar e que você está criando aqui dentro. Eu nunca vi, eu visito muita fábrica, trabalhei 27 anos dentro de fábrica. Quero sair daqui, Guilherme, dizendo para vocês, eu nunca vi um conjunto de meninas e meninos com tanto orgulho do trabalho que estão fazendo como eu vi aqui. Sinceramente, se um dia conseguir, com que a juventude brasileira seja tratada como eles são tratados aqui, nós estaremos tendo certeza que estamos criando um país diferenciado, um país mais maduro. É por isso que agora, Guilherme, nós criamos um programa chamado Pé de Meia. O que é o Pé de Meia? Nós descobrimos que 480 mil meninos e meninas que estão no ensino médio são obrigados a desistir do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. E eu fiquei pensando, que país a gente vai criar se a gente deixar, sabe, meninos e meninas deixar de estudar porque tem que ajudar? Então nós criamos uma poupança. Uma poupança. Cada menina ou cada menino, sabe, que estão no CAD único, que estão no ensino médio, vão receber R$200 por mês numa poupança. No final de 10 meses, se ele tiver comparecido 80% e tiver passado de ano, a gente vai depositar 1.000 na poupança. Com 2.000, mais 1.000 são 3. No segundo ano, a mesma coisa. 10 de 200 e mais uma de 1.000. Ele só tem que ter o compromisso de
comparecer 80% das aulas e passar de ano. No terceiro ano, quando ele terminar, ele vai estar com uma poupança de R$9.000. Disseram para mim, Lula, você está gastando dinheiro demais com jovem. Eu prefiro gastar e investir na educação do que ter que gastar com cadeia se eu não formar essas crianças e não preparar essas crianças no Brasil. É um programa que vai custar 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais, e é pouco. É pouco se a gente quiser criar uma sociedade justa, uma sociedade, sabe, que pense e que haja corretamente. Não uma sociedade baseada na fake news, na mentira, nos ataques pessoais. Por isso, companheiro Hélio, vem aqui perto para tirar uma fotografia. Eu, você e o Guilherme junto e o João aqui para dizer o seguinte. Eu hoje aprendi uma lição de vida. Eu aprendi que eu tenho que ser melhor do que eu sou. Eu aprendi que eu tenho que fazer mais do que eu faço. Eu aprendi que eu tenho que dar mais oportunidade do que eu dei até agora. Porque é assim que a gente vai fazer com que esse país seja um país justo, desenvolvido, solidário e que as pessoas não precisem dormir na rua e nem passar fome. Eu quero um país em que todas as crianças possam tomar um copo de leite antes de dormir, ou tomar um copo de leite com chocolate, com alguma coisa de manhã. Eu comer um pão com manteiga. Sabe qual era meu café até os 7 anos de idade? Até os 7 anos de idade em Caetés, a gente era uma cuia com farinha e café preto. Não tinha luxo, não. Era aquilo, era uma cuia com farinha e café preto. E eu, sinceramente, ainda tenho 2 anos e 3 meses de mandato. E eu quero dedicar esses 2 anos e 3 meses para fazer tudo o que não foi feito nesse país, para melhorar a vida do povo brasileiro e dar a vocês, jovens, a oportunidade de serem mais bem informados do que os pais de vocês e de poder estudarem mais que o pai de vocês e que poderem ganhar mais dinheiro do que o pai de vocês e ser tão decente quanto os pais de vocês. Vocês sabem que eu vou terminar dizendo uma frase para vocês. Fizeram uma sacanagem muito grande e eu fiquei 580 dias na cadeia. Quando foi um dia, resolveram achar que eu tinha que ir para casa, Guilherme, e foram me oferecer um acordo. Eu tinha que aceitar colocar a tornozeleira na minha canela e ir para casa. Eu falei para quem foi me propor o acordo. Primeiro, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Segundo, a minha canela não é canela de pombo. Terceiro, a minha casa não é prisão. Se vocês me prenderam, quando vocês acharem, me liberte, porque não tem acordo. Eu vou provar a minha inocência. E graças a Deus, aqueles que tentaram fazer isso para evitar que eu fosse presidente da República, se esqueceram que Deus escreve certo por linha torta e está o Lula outra vez presidente da República desse país. Graças a vocês. Por isso, meninas e meninos da IC, companheiros, meninos e meninas, eu quero dizer para vocês um beijo no coração, que Deus possa abençoar vocês, a família de vocês, e estudem, pelo amor de Deus, não deixem de estudar, porque o pai e a mãe de vocês irão ser gratos a vida inteira quando eles perceberem que vocês estão libertos, porque têm uma profissão e uma boa formação. Um beijo no coração e até a oportunidade que quer. Obrigado, companheiro Guilherme. Tá, e essa foi a cerimônia de inauguração da nova unidade da AIC na Paraíba, que contou com a participação do presidente Lula. Essa empresa é especializada em telemarketing, consultoria e tecnologia digital. Só nesta unidade, em João Pessoa, a AIC emprega mais de 5 mil pessoas. Na Paraíba, são mais de 18 mil colaboradores e 52 mil em todo o Brasil. O ministro Wellington Dias lembrou que a empresa